Olá, como vai? Tudo bem? Vamos a mais uma visualização do painel do professor com mais algumas funcionalidades. Então, eu já havia mostrado como que o professor insere, né, uma proposta, atribui uma proposta de redação para os seus alunos, né? Inclusive aqui em atribuições, o professor ele vai conseguir visualizar para todas as turmas, né, o que foi atribuído. E uma vez que o professor atribuiu, o aluno escreveu essa redação, a ideia agora é o professor validar a redação do aluno. Então, vou abrir um primeiro exemplo aqui para vocês de uma redação que foi escrita por um aluno. Então, a ideia é o professor receber, né, essa redação. A ideia também é que ela venha verdinha aqui, né, com todos os erros apontados. Então, o professor ele vai dar uma olhada e ver se de fato, né, essa redação aqui seria uma redação nota 1000. E aí o professor ele vai percorrendo, né, por todos os pontos aqui, né, de definição, de introdução, né, o que foi definido, se o aluno defendeu ou não defendeu uma tese aqui em determinados pontos, ele tem todo o poder dentro das correções que foram oferecidas pela IA, até porque a gente sabe que é uma inteligência artificial e ela é passíveis a erros, uma vez que ela foi ensinada, né, por meio de vários outros professores que fizeram correções de redações. Então a gente sabe que esses professores eles podem, né, discordar entre eles e nem tudo aqui pode estar correto. Então, aqui, vamos supor que dentro de uma frase aqui que foi identificado que defendeu a tese, o professor ele pode não concordar, né? Então, tudo que o professor ele altera dentro de uma redação, ela vai ficando de uma cor diferente. Então, aqui desde a introdução, ele pode discordar de tudo, ele pode adicionar pontos novos, né, de algo que ele queira comentar. Então, vamos supor, o aluno utilizou essa citação. Eu simplesmente só vou voltar aqui novamente. O que eu fiz? Eu cliquei aqui na opção adicionar ponto, né? Eu seleciono essa parte na qual o professor ele quer fazer um comentário. Então, aqui a gente está vendo que o aluno utilizou uma citação, né, para contextualizar a introdução, e aí o professor ele pode, né, de repente colocar aqui que o aluno poderia ter utilizado, né, alguma outra citação, e aí o professor vai colocar aqui um motivo, né? Então, ele pode colocar mais algum comentário e adiciona isso para o aluno. Então, além de ter as correções que já vem da IA, o professor ele pode fazer marcações, né? Então, ele fez a marcação e aí o professor ele pode colocar aqui o texto que ele quer para o aluno. E o interessante é que todas essas marcações elas virão em amarelo. E aí o professor vai passando, né, por todas as outras competências. Aqui foram identificados alguns erros ortográficos. Pode acontecer, né, de ser identificado algum de forma equívoca, né, pela IA. Então isso vai sendo pode ser simplesmente ignorado aqui pelo professor, até porque não atrapalhou, né, a nota do aluno. Então, ele vai percorrendo aqui pelos erros de forma rápida, né? Se ele quiser tirar alguma coisa, ele tira. Dentro da competência 3, tem a identificação lá de classificação textual, fuga ao tema, né, dos termos aderentes à proposta. Então, o professor dá aquela varrida, né, aqui na redação do aluno em todos os sentidos. Um lugar importante do professor vir é sempre aqui dentro da competência 3, onde caso o aluno tenha feito algum plágio, né, alguma cópia de redação nota 1000, que foi o caso dessa redação, ela inteira foi copiada da internet, né, e colocada aqui, o professor ele tem esse retorno da IA e inclusive vem um link, né, aonde o professor ele consegue saber de onde que ela pode ter sido copiada, né? Então, esse é um ponto muito importante, né, para quem está em sala de aula, sabe que os alunos podem fazer cópias da web, né? Em especial, eles costumam copiar às vezes não a redação inteira, mas trechos de redação nota 1000, e mesmo que seja trechos, nós avaliamos, né, trechos que podem ter sido copiados e levamos ali para os links de onde aconteceram essas cópias. E aí, nesse caso, o professor pode, inclusive, alterar toda a nota desse aluno baseado, né, nesse fato que foi, inclusive, comprovado aqui por nós, mostrando o link, né, de onde ela veio. O ponto importante a destacar, né, além das marcações e tudo que o professor pode realizar,
é informar que para cada um dos desvios cometidos, nós colocamos um informativo do que é avaliado em cada competência para que o professor relembre, né? Muitas vezes é muito conteúdo, então acabei esquecendo, né, o que é avaliado em cada competência, então nós relembramos aqui para o professor, e além disso, dentro de cada erro cometido, né, como siglas, ortografia, além de trazer um artigo, né, falando sobre cada um deles, nós também trazemos um Olá, avatar. neste item estamos avaliando os erros ortográficos. Este acontece quando a escrita da palavra Assim, para cada desvio ou para cada competência, nós trazemos aqui o avatar, né, informativo explicando a competência tanto em áudio, né, com a bonequinha, quanto também aqui em texto. Então, tudo para facilitar e relembrar essas questões. E aí o professor pode percorrer por todas as outras partes e, ao finalizar, por exemplo, ele poderia mudar a nota aqui. Então, vamos supor que o professor, devido ao ocorrido, né, do aluno ter feito uma cópia pela internet, o professor, obviamente, vai alterar a menção do aluno, porque não foi um texto produzido por ele. Então, ele altera, né, aqui todas essas notas e salva. Né? Então, aqui foi a nota atribuída pela IA, a nota atribuída pelo professor. O professor aqui vai colocar um comentário a respeito do ocorrido, para o aluno entender o que houve. Lembrando que essa cópia de redações nota 1000, o aluno ele não recebe essa notificação, apenas o professor. Né? Tanto como outras cópias que nós fazemos, né? Como cópias de redação de outro aluno, né? Cópias da web mesmo, em geral, somente o professor visualiza. Tá? Então, aqui o professor pode colocar o comentário, pode enviar um áudio para o aluno também, tudo informando aqui o ocorrido e por que ele vai publicar essa nota. Tá? Então, o professor vem aqui, publica, né? E aqui tudo foi alterado, né? E aí vai ter uma justificativa do professor em relação a isso. Agora, o professor pode também pegar uma redação mediana, né, ali que o aluno enviou, e também fazer da mesma forma, né, análise ali parte por parte da redação, pode alterar, né, então vamos aqui, não acredito que essa parte foi uma descrição, né, aqui o aluno fez uma alusão histórica, então o professor ele pode alterar, né, qualquer marcação. Da outra vez eu havia informado que ele teria que clicar aqui em adicionar ponto, mas uma das formas é só fazer a seleção, né, aqui da área onde eu quero colocar um comentário, botão direito, adicionar um ponto, que ele também vai abrir aqui a caixa de diálogo, onde o professor vai informar aqui qual é a competência, né, eu quero falar sobre argumentação, colocar aqui o seu comentário, né, a respeito desse texto. Então, o professor ele tem todo o poder aqui sobre a redação do aluno, né? Então, ele pode discordar. Então, aqui está falando para o aluno melhorar a intervenção, mas vamos supor que a intervenção ela está satisfatória. Então, o professor ele vem aqui, altera, né? E, inclusive, pode vir e alterar a nota diretamente aqui, né? Se ele quer alterar somente uma competência, ou, né, o professor ele pode alterar tudo aqui ao finalizar, onde vai ter lá a nota da IA e a nota atribuída pelo professor, como os outros pontos que eu informei. Então, é bem tranquilo, né? Então, a ideia é justamente que o professor ele receba redações melhores, né? Já redações, principalmente aqui na competência 1, que é normalmente onde os alunos erram mais, né? Uma redação mais limpa aqui a nível de competência 1, sem erros ortográficos, sem erros gramaticais, né? E se o professor ainda assim encontrar algum tipo de erro como esse, ele pode, né, fazer essa marcação, se ele encontrou algum erro de concordância, algum erro em relação à crase, pontuação que a IA não tenha identificado, então ele quer, né, colocar alguma questão de vírgula, vamos supor que aqui não fosse utilizada a vírgula, a gente tem aqui a questão da pontuação, então o professor pode vir aqui, clicar com o botão direito e marcar aqui dentro da competência 1, vou colocar dentro de pontuação, né, não usaria a vírgula, enfim, o professor ele pode, ele tem todo o poder de alterar o que ele quiser, e o importante é que o aluno ele vai
ver isso de uma cor diferente, então ele vai saber que essa alteração foi do professor. E aí a ideia é justamente ganhar esse tempo, né, o professor? A ideia é ele, de fato, receber uma redação mais limpa, né, dos erros mais gritantes, né, em especial aqui dentro da competência 4, que muitas vezes vem ali palavras repetidas, né, então o aluno repete muitas vezes, então a ideia é que isso não aconteça, né, que o aluno ele visualize tudo isso e corrija, né, essas questões, né, uso de QIsmo em excesso, enfim. O professor recebe uma redação mais limpa, onde ele vai avaliar aquilo que mais importa, né? Então, o aluno ele precisa melhorar a argumentação, seu vocabulário ficou muito pobre, então coisas que de repente para a IA é mais difícil, né? E aí o professor dá aquela validada, né, na redação para de fato encaminhar esse aluno para a redação nota 1000. E é basicamente isso, né? Aqui o papel do professor na hora de validar, e o importante de tudo isso é que a nossa IA continuará aprendendo com essas validações do professor. Então, até a próxima!